O poder muda o seu cérebro, literalmente. Olá, mentes inquietas. Você já se perguntou por que aquele amigo que foi promovido no trabalho de repente parece diferente? Ou porque os políticos às vezes parecem viver em outro planeta? Hoje faremos uma viagem alucinante, não pela política, mas para o interior do nosso próprio cérebro, para responder a uma pergunta que nos afeta a todos. Ter poder nos muda por dentro? Prometo que ao final deste vídeo você nunca mais verá um líder, um chefe ou mesmo a si mesmo da mesma maneira. Vamos começar com algo que todos já ouvimos. A famosa frase, o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. É uma ideia tão poderosa que a aceitamos quase como uma lei da natureza. Vemos alguém chegar ao topo e cedo ou tarde esperamos que essa pessoa cometa um erro, que se torne arrogante. E vemos isso no dia a dia, não é? Pense no gerente de um restaurante que grita com um garçom por um erro minúsculo, ou naquela pessoa que ao conseguir um pouco de autoridade, de repente para de dizer por favor e obrigado. O poder parece dar às pessoas uma licença para ignorar as normas sociais mais básicas que o resto de nós segue todos os dias. Mas essa ideia não é nova. Ela tem uma lógica evolutiva muito profunda. Imagine nossos ancestrais na savana. O líder da tribo não podia se preocupar com os sentimentos de cada indivíduo. Seu cérebro precisava estar 100% focado nas grandes ameaças e oportunidades. Encontrar comida, defender-se de um predador, planejar a próxima migração. Era uma questão de sobrevivência. O poder em sua origem exigia um foco quase obsessivo nas metas, não nas pessoas. Tudo isso é a ponta do iceberg. É o que vemos na superfície, o comportamento evidente. Mas se isso é o que vemos, que motores secretos, que circuitos invisíveis em nosso cérebro estão movendo tudo isso por baixo? É aqui que a verdadeira aventura começa. A primeira grande revelação, apoiada por estudos fascinantes da neurociência, é esta. O poder diminui a empatia. E não é uma metáfora. Literalmente, a atividade em certas partes do nosso cérebro associadas à empatia, com o que se conhece como o sistema de neurônios espelho, que é basicamente a rede cerebral que nos permite sentir o que os outros sentem, é reduzida. É como se o cérebro da pessoa poderosa começasse a ver os outros não como pessoas com suas próprias esperanças e medos, mas como ferramentas ou conceitos abstratos para alcançar um objetivo. E saber disso é uma ferramenta de dois gumes incrível. Por um lado, permite-lhe detectar o perigo. Se você notar que um líder, um chefe ou mesmo um amigo com nova autoridade começa a interromper constantemente, para de fazer contato visual ou fala das pessoas como se fossem recursos humanos ou peças em um tabuleiro, isso é uma bandeira vermelha gigante. É um sinal de que o circuito de empatia dele está se desconectando, mas por outro lado, permite-lhe identificar a excelência. Se você vir alguém em uma posição de poder que deliberadamente dedica tempo para ouvir, que pergunta sobre o seu dia e realmente espera a resposta, que se lembra de detalhes pessoais, essa pessoa está lutando ativamente contra essa tendência neurológica. Isso, meus amigos, é a marca de um verdadeiro líder. Tudo isso é regido por uma regra invisível do nosso cérebro, a lei do mínimo esforço. Nosso cérebro é projetado para ser eficiente, para economizar energia. E pensar na perspectiva de outra pessoa, sentir o que ela sente, isso gasta muita energia. Quando você tem poder, de repente você tem o luxo de não precisar fazer isso com tanta frequência. É como dirigir um carro. Você não pensa na vida, nos sonhos e nos problemas de cada motorista ao seu redor. Você os vê como obstáculos ou aliados para chegar ao seu destino. O poder pode transformar a vida social em uma estrada. Essa preguiça cognitiva nos leva diretamente a um erro de fábrica do cérebro chamado viés de excesso de confiança. É a tendência de acreditar que somos mais inteligentes, mais habilidosos e mais corretos do que realmente somos. O poder age como um amplificador para esse viés. A estratégia para combatê-lo é chamada de advogado do diabo interno. Antes de tomar uma decisão importante, especialmente se você tiver poder, force-se a procurar ativamente 3 razões sólidas pelas quais você poderia estar completamente enganado. Force seu cérebro a sair da zona de conforto e a considerar outras perspectivas. Os romanos, de fato, tinham um costume incrível. Quando um general vitorioso desfilava por Roma, um escravo ficava atrás dele, sussurrando em seu ouvido: "Lembre-se que você é mortal." Pense nisso por um segundo. Era uma tecnologia psicológica para contrariar os efeitos do poder? A moral para nós hoje é que a sabedoria antiga já sabia que o poder precisa de uma âncora, um lembrete constante da nossa própria humanidade e fragilidade para não alçar voo em direção à arrogância. Se você entender tudo isso, a dedução mais importante para a vida real é esta: o poder não te corrompe, transformando você em outra pessoa. Não, o poder te dá permissão para parar de fazer o esforço de ser sua melhor versão.
Permite que seus piores impulsos, sua preguiça e seu egoísmo, que todos nós temos, saiam para brincar sem as restrições sociais que normalmente os mantêm sob controle. Vimos a biologia, a psicologia, parece que temos uma resposta clara, não é? Bem, se você achava que entender a neurociência já deixava tudo claro, prepare-se porque é aqui que a história se torna um verdadeiro caos. E a primeira grande controvérsia é: a culpa é da pessoa ou do sistema? Um lado diz que o problema são os indivíduos, que há pessoas com predisposição à tirania e o poder simplesmente lhes dá a oportunidade de mostrar seu verdadeiro eu. O outro lado argumenta que não, que até a pessoa mais bondosa pode ser corrompida por um sistema mal projetado. O que está em jogo é fundamental. Para o primeiro lado é a responsabilidade pessoal. Para o segundo, é a necessidade urgente de redesenhar nossas organizações e governos. Agora vamos desafiar uma crença popular, o mito do líder nato. A ideia de que algumas pessoas simplesmente nascem para comandar. A verdade é que a maioria das habilidades de liderança são aprendidas. Mas por que amamos acreditar nesse mito? Porque ele simplifica o mundo, nos dá um herói para seguir, nos isenta da responsabilidade de pensar criticamente e, acima de tudo, nos tira a pressão de ter que liderar a nós mesmos. E aqui chegamos a um paradoxo maravilhoso e cruel. Para conseguir poder, muitas vezes você precisa ser empático, colaborativo e encantador. Você tem que convencer as pessoas de que está do lado delas. Mas no momento em que você obtém o poder, o próprio poder começa a erodir neurologicamente essas mesmas qualidades que o levaram ao topo. É um dilema sem solução fácil. O caminho para o poder te prepara, mas o destino te desfaz. Isso nos leva a uma questão ética que quase nunca nos fazemos. Assumimos que as hierarquias são necessárias, que precisamos de chefes e líderes. Mas, se a ciência está nos mostrando que essas estruturas têm um risco inerente de danificar neurologicamente a empatia e o julgamento das pessoas que colocamos no topo, é ético continuar construindo nossas empresas e sociedades dessa maneira, sem colocar salvaguardas muito mais potentes? Este debate, além disso, mudou com o tempo. Séculos atrás, a controvérsia era sobre o direito divino dos reis, um poder supostamente concedido por Deus. Hoje, o debate é sobre os vieses invisíveis nos algoritmos que decidem quem consegue um trabalho ou um empréstimo. A linguagem muda, a tecnologia muda, mas a pergunta central sobre o poder sem controle continua sendo exatamente a mesma. No fundo, o poder nos confronta com um problema insolúvel da condição humana. Ansiamos pela segurança e ordem que uma boa liderança pode trazer, mas, ao mesmo tempo, vivemos com um medo atávico da tirania que esse mesmo poder pode desencadear. Nossa história como espécie é a história de tentar equilibrar essa balança e quase sempre falhar. Como você vê, a realidade é muito mais complexa e caótica do que um simples "o poder corrompe". Você sobreviveu ao caos. Agora é hora de ver os detalhes finos, as descobertas que separam os curiosos dos verdadeiros conhecedores do comportamento humano. Aqui vai um dado para os verdadeiros gourmets do conhecimento. Pesquisadores como Dasher Keltner, da Universidade de Berkeley, falam da síndrome da híbris, do grego antigo hybris, que significa arrogância desmedida. Eles não a consideram apenas uma falha de caráter, mas uma síndrome adquirida, com sintomas claros, um desprezo por conselhos, uma perda de contato com a realidade e uma fé quase messiânica no próprio julgamento. Descrevem-na quase como um transtorno de personalidade temporário induzido pelo poder. Para entender um mecanismo cerebral-chave, vamos usar uma analogia. Pense em uma parte do seu cérebro chamada córtex órbito-frontal. É como o diretor executivo dos seus impulsos. Ele revisa suas ideias mais loucas e diz: "Não, essa é uma ideia terrível, não faça isso". O poder é como um fluxo constante de relatórios incrivelmente positivos e aplausos que chegam ao escritório desse conselheiro. Com o tempo, ele se torna arrogante, para de ouvir os outros departamentos e começa a aprovar decisões cada vez mais arriscadas e impulsivas. E temos que falar de um herói secreto nesta história, o próprio Dasher Keltner. Em um estudo já clássico, que você poderia chamar de Estudo do Monstro dos Biscoitos, ele reuniu grupos de 3 estudantes. A um deles era aleatoriamente atribuído o papel de líder. No meio da tarefa traziam um prato com 4 biscoitos. Adivinha o que acontecia quase sempre? O líder não só comia o 4º biscoito extra, como fazia isso de forma mais descuidada, mastigando de boca aberta, deixando migalhas por todo lado. Uma simples pitada de poder inventado em um laboratório foi suficiente para mudar o comportamento dele. Mas existe uma teoria alternativa fascinante e um pouco rebelde. Alguns psicólogos sociais sugerem que o poder não é tanto que mude a pessoa, mas que age como um libertador. Eles defendem que nossas personalidades e tendências já estão lá, mas a vida em sociedade nos obriga a reprimi-las. O poder não te transforma em um cretino, simplesmente te dá a liberdade de parar de fingir que não é um. E aqui vem um detalhe totalmente contra-intuitivo da pesquisa.
Nossa intuição nos diz que o poder nos tornaria mais conscientes, mais atentos? Errado! Estudos demonstram que pessoas com poder são piores em detectar os sentimentos dos outros em fotografias ou adivinhar o que seu interlocutor pensa. O poder, em vez de aguçar nossos sentidos sociais, parece adormecê-los. E o detalhe final que conecta tudo é o neurotransmissor dopamina, a molécula do prazer e da recompensa. Cada vez que você toma uma decisão e ela dá certo, seu cérebro recebe um chute de dopamina. Quando você tem poder, toma mais decisões e frequentemente as pessoas dizem que elas são geniais. Seu cérebro começa a nadar em dopamina. O poder pode se tornar literalmente viciante. E como qualquer vício, ele te empurra a buscar doses cada vez maiores, a correr riscos maiores, ignorando as consequências para os outros. Não é mais psicologia, é pura bioquímica. Esse nível de detalhe nos dá uma visão muito mais rica e sinceramente mais compassiva. Não se trata de bons e maus, mas de cérebros humanos previsíveis reagindo a uma droga muito potente chamada poder. Chegamos ao limite do que se sabe. Você se atreve a olhar para a última fronteira? Olhemos 100 anos para o futuro. Como isso poderia evoluir? Imagine sistemas de governo ou empresas lideradas não por um humano, mas por uma inteligência artificial programada com salvaguardas éticas e uma empatia infinita. Seria a solução para a corrupção e a híbris? Ou o poder encontraria uma nova forma de corromper até mesmo o silício? E aqui a ciência esbarra em um muro e a filosofia deve assumir o controle. Se o poder altera nossa percepção da realidade e nossa conexão com os outros, existe algo como um eu estável e autêntico? Ou somos simplesmente uma coleção de estados cerebrais que mudam de acordo com o contexto e a quantidade de poder que detemos? Quem é você realmente? A implicação filosófica mais vertiginosa é que o poder poderia ser uma das provas mais claras de que nossa consciência não é uma entidade única, mas uma negociação constante entre diferentes partes do nosso cérebro. O poder não nos muda, mas muda o resultado dessa negociação interna, dando mais voz aos impulsos e silenciando a empatia. Dominar este conhecimento poderia ser chave para o futuro da humanidade. Imagine poder projetar sistemas políticos, educacionais e empresariais baseados na neurociência do poder, sistemas com rotações obrigatórias, com mecanismos de feedback ou retroalimentação forçada, com treinamentos em empatia. Poderíamos talvez ter os benefícios da liderança sem sua toxicidade inerente. E a ideia final, a mais provocadora, talvez o objetivo não devesse ser buscar bons líderes. Talvez o objetivo devesse ser criar sistemas tão robustos que funcionem bem mesmo com líderes medíocres ou defeituosos. Talvez a verdadeira meta seja tornar irrelevante a virtude pessoal de quem comanda. A jornada terminou. Fomos de uma simples frase até a bioquímica do nosso cérebro e o futuro da humanidade. Agora é hora de dar um passo para trás e contemplar o incrível panorama completo. No início desta jornada, partimos de uma ideia simples e familiar que todos conhecemos: o poder corrompe. Uma verdade popular, quase um ditado. E agora veja onde estamos. Essa ideia simples se transformou em um entendimento de que o poder é uma força que reconfigura os circuitos de empatia no cérebro, que amplifica nossos vieses cognitivos, que pode agir como uma droga viciante em nível neuroquímico e que nos apresenta um paradoxo cruel. Para obtê-lo, você precisa de qualidades que ele mesmo se encarregará de destruir. Passamos de um provérbio para a neurociência da condição humana. Qual ideia de toda essa jornada mais te impactou? A do cérebro preguiçoso, a da síndrome da híbris ou a do monstro dos biscoitos? Seja qual for, adoraria ler sua reflexão nos comentários. Obrigado de verdade por dedicar seu tempo e sua atenção a esta jornada tão profunda. Se essas explorações que desconstroem a realidade para entendê-la melhor te fascinam, inscreva-se, porque temos muitas outras jornadas como esta preparadas para você. Até a próxima, continue sempre questionando o que você dá por garantido. Então, a pergunta final não é o que você faria com o poder, mas o que você está disposto a fazer para não ser mudado por ele.